Vamos conversar. A gente tem um negócio no Brasil chamado eleições. E as eleições, você sabe, né? Tem muita história e tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí. Então vamos lá. Eu tava falando pro Jonas hoje, tá? Se acontecer o que tá prometido, entre aspas, acontecer, o Brasil vai surfar bem uma onda aí no final do ano, tá? Se acontecer. O que acontece? É assim, se você olhar o panorama econômico brasileiro, os principais índices hoje, você vai ter o seguinte: desemprego caindo. PIB, ok, tá girando, tá gerando. PIB é o principal indicador, claro, ele indica crescimento econômico de um país em geral, mas ele não indica qualidade de vida, né? Qualidade dos cidadãos. Agora, o índice de desemprego já melhora bem, né? O índice de desemprego está baixo, empregos estão sendo criados, o mundo está pegando fogo e o Brasil gerando. O que o Brasil fez, o que foi a sacada do Brasil, tá? E talvez isso vai colocar ele numa posição privilegiada no mundo, foi ter dado a resposta na curva de juros antes dos outros países. É engraçado que os Estados Unidos ele é um país, historicamente falando, por culturalmente falando, é um país muito reativo. Por exemplo, leis trabalhistas nos Estados Unidos elas são muito mais flexíveis do que o Brasil. Então o que acontece? Quando vem uma crisezinha qualquer nos Estados Unidos, manda uma galera pra rua. Aí você fala, poxa, isso daí é ruim, né? Só que no primeiro sinal de retomada, contrata todo mundo. Então o tempo de crise de desemprego nos Estados Unidos ele tende a ser pequeno porque é uma alta reatividade, isso historicamente falando. Você vê que a retomada de emprego nos Estados Unidos é muito rápida, e assim como a queda. Então, tanto a queda como a subida é rápida, formando uma letra V. Tá? Agora, no Brasil, isso tende a ser uma letra U, e uma letra U bem larga. Por quê? E nem uma letra U. Sabe quando... Aqui no Brasil tem a lombada e tem o oposto da lombada, que é a valeta. Antigamente se tinha a valeta, que é uma letra, é o half pipe, assim, ó. Ele tende a ser assim. Ele tende a ser uma letra U com as pontas largas. Pista de skate. É, half pipe. Half pipe é a pista de skate. Então, é como se fosse o half pipe. Como se fosse aquele lá. Então, você vê que o desemprego aqui no Brasil, né, os índices de demissão, eles caem de maneira muito mais lenta e gradual. Vai lá no fundo do poço, fica no fundo do poço por um tempo, aí volta a subir. Porque as contratações vão sendo mais devagares também, eles vão tentando segurar o máximo que vai. Por quê? Porque você tem as leis trabalhistas aqui segurando um pouco mais. Então o Brasil, nesses aspectos, ele é um pouco mais devagar. Mas nesse aspecto da curva de juros, né, das decisões do banco aqui do Brasil, que é o caso do Banco Central, tá? As reuniões do cupom e tudo mais, você teve... essas reações foram mais rápidas, mais certeiras. O juro subiu muito. E Caiu isso rápido, mas subiu como um foguete. Então a curva, o V, foi na curva de juros. Se você pegar a taxa Selic, você vê ela caindo e subindo. Foi um estilinho. E aí o que acontece? A gente tende a ter uma recuperação do Brasil, né, porque é o que está atrapalhando hoje, é justamente, né, a inflação. Então você tem uma recuperação do Brasil muito rápida. Se a inflação se aquietar, a gente com inflação controlada, taxa de emprego boa, aí o Brasil voa. Se não tiver nenhuma treta política aí no meio. Aí entra um fator de risco, que são as eleições. Né? Independente da sua preferência política, se o Brasil estiver indo bem, tá? Quem assumir o cargo, se ele mantiver essa estratégia, vai dar ok. Né? Se der certo essa estratégia, uma estratégia, né, do brasileiro aqui, né, do governo brasileiro, vamos chamar assim. E se continuar, beleza, a gente surfa essa onda. Agora, se inverter tudo isso, aí a gente vai enfrentar, porque daí a gente vai sofrer com o mundo. Né?
Então o meu medo está nas eleições, uma mudança muito repentina das políticas financeiras do Brasil. Tá? O remédio foi amargo para a gente aqui, mas a gente passou bem a pandemia, tivemos um dos melhores indicadores. Alguns remédios foram amargos, um deles é agora o juro alto. Mas a gente está agora produzindo, gerando, acumulando, contratando, e a contratação vai gerar consumo, um consumo mais lastreado, não tão especulativo, né? É aquela coisa, você recebeu... Foi quando... O consumo, né? Porque a especulação tá rolando doida agora com uma Selic a 13%. Quantos dólares que as pessoas receberam em casa por correspondência? Foram 1.500, não foi? Ai, cara, era bastante dólar na época da Covid. Os caras pegaram e colocaram em bolsa, dane-se. Não especular não. Cara, até deu tempo. Quem recebeu naquela época os dólares e colocou em bolsa ganhou dinheiro. Agora, se tá agora, muito provavelmente não. Não tá ganhando. Agora, por que o dólar tava caindo até pouco tempo atrás? Porque o Brasil tá atraindo investimento. Pô, um cara gerando emprego, o Brasil gerando emprego do jeito que tá, quer dizer que tá vendendo, né? E o Brasil, cara, ele entrou muita grana, principalmente com o agronegócio, né? Como eu falei, a guerra foi ruim, mas foi boa para alguns negócios aí. Ela foi ruim na importação do fertilizante, mas ela é boa para o Brasil, que o Brasil tá ganhando dinheiro com isso. Então, temos essa situação também. Tá? Acho pouco provável o dólar ficar nessa esteira dos R$5 aí. Acho muito pouco provável. Acho que em breve ele tende a subir. Mesmo com o crescimento da economia, o dólar ainda vai se manter alto. Tá? Tudo bem, com essa jogada gigantesca da coisa, era para ele estar até mais baixo, né, com essa subida da Selic aí. E a Selic eu acho que cai em breve, eles não vão manter muito tempo isso daí. Então tem que ficar esperto.